Acelerados, tudo bem? Sejam bem-vindos a Lisboa, Portugal. Estamos aqui na Praça Marquês de Pombal, aqui bem no centro de Lisboa, para falar de um carro que tem um passado muito interessante no Brasil e, apesar de não ter nenhuma perspectiva de voltar a ser vendido no Brasil, ele esconde alguns segredos aí que podem ser muito importantes para talvez o principal grupo aí de montadoras, de fabricantes brasileiras, a Stellantis. Mas antes de eu começar a falar um pouquinho desse carro, que é o Opel Corsa 6ª geração do Corsinha, eu queria deixar um agradecimento muito especial a todos os brasileiros aqui em Portugal. A gente sempre fica muito feliz quando o nosso trabalho é reconhecido, quando no Brasil o pessoal vem para falar com a gente, para elogiar, para criticar, para falar um pouquinho sobre carro com a gente. Então, quando eu cheguei aqui em Lisboa, tô aqui passando alguns meses, fiquei muito surpreso que teve muita gente, muito brasileiro, que veio falar comigo, veio agradecer, veio elogiar muito Acelerados e perguntar o que a gente veio fazer aqui. Então, tô aqui fazendo uma matéria muito legal sobre esse carrinho aqui, o Opel Corsa. Essa aqui é a versão 1.2 turbo híbrida e esconde realmente alguns segredos aí, algumas novidades que a Stellantis, né, que hoje em dia é a dona da Opel, a Opel que tradicionalmente sempre teve como dona a General Motors, né, que no Brasil a gente conhece mais como Chevrolet, como a marca da Chevrolet. Aqui na Europa a General Motors era Opel e agora, desde 2017, na verdade, a Opel foi comprada pela PSA que vocês conhecem, dona de Peugeot e Citroën, que também há alguns anos foi comprada pela Stellantis, que, né, virou a Stellantis, que na época era Fiat Chrysler. Então, dito tudo isso, o que significa que a Opel hoje em dia é controlada pela Peugeot e pela Citroën, que por sua vez são controladas e fazem parte do mesmo grupo da Stellantis. E antes de falar do carro em si, aproveitar que tá um baita trânsito aqui no centro de Lisboa, é legal falar um pouquinho dessa história de Opel aqui na Europa, de Corsa e tudo mais. Para começar, a Opel é uma marca alemã e centenária, mas desde a década de 20 ela foi comprada pela General Motors exatamente para ser esse braço europeu da GM, né? A GM, como vocês sabem, fundada em Detroit, nos Estados Unidos, sempre teve muita força nos Estados Unidos, mas precisava de uma ajuda para conseguir vender bem aqui na Europa. Então a ideia na década de 20 foi comprar a Opel e aí assim começar a vender os carros aqui na Europa, e deu muito certo. A Opel chegou a ser das fabricantes mais vendidas da Europa no pré-guerra, e a GM conseguiu acumular muito bem essa tradição. Depois da guerra, até a década de 70, a Opel continuou bastante relevante e muitos carros desenvolvidos pela Opel chegaram no Brasil, o caso do Opala, por exemplo, que foi desenvolvido como um Opel, mas a partir da década de 70, com uma maior concorrência, principalmente aí das marcas francesas, da própria Volkswagen, a Opel começou a ter dificuldades financeiras e começou a apostar num caminho um pouco mais de carros um pouco mais simples, digamos assim, menos requintados, como eram os clássicos americanos. Então, com o tempo, a GM optou por fazer a Opel ser uma marca um pouco mais de entrada aqui na Europa, uma marca um pouco mais generalista, que trabalha aí na entrada do mercado. Então, até mais ou menos aí os anos 90, os anos 2000, a Opel continuou muito forte, né? A gente teve o lançamento do Corsa no Brasil, no Corsa B, exatamente mais ou menos nessa época dos anos 90. Um produto muito bom, que a gente conhece muito bem, o Corsinha, deu muito certo no Brasil, um carro muito bom. Mas a partir ali dos anos 2000, a GM começou a ter problemas financeiros com a Opel. Tanto é que em 2009, logo depois da crise de 2008, que a GM precisou ser comprada pelo governo norte-americano para impedir de falir. Então, uma das ideias do pessoal da GM é exatamente para conseguir reverter aquele momento de crise, foi vender todas as marcas que tinham no portfólio, né? Vender ou fechar, por exemplo. O caso da Opel, a ideia era vender. Então, em 2009, o plano era vender a Opel sim, mas a GM ainda ali naquele momento não achou maneiras disso. Então, demorou até 2017, então 8 anos depois, para conseguir fazer essa venda da GM para a PSA que pagou mais de 2 bilhões de euros para poder ter a Opel, só que a Opel vinha de uma sequência de prejuízo, né?
o próprio presidente da PSA na época falou, a GM vendeu porque eles não conseguiam mais ficar 10 anos tendo resultados no vermelho com a Opel. Então o plano da PSA com a Opel certamente não é ter prejuízo como a GM teve nos últimos anos aí de controle da marca, e um dos carros que exatamente traz aí esse novo planejamento da PSA para a Opel é exatamente esse aqui, o Corsa F. Foi lançado em 2019, né, então apenas 2 anos aí pós a aquisição, mas foi atualizado agora em 2023 com coisas importantes, como por exemplo essa versão aqui com sistema híbrido, que é o sistema que a gente antecipa aí que pode chegar nos carros da Stellantis no Brasil muito em breve. Então uma das ideias da PSA com a Opel é poder, não só da PSA, mas da Stellantis de maneira geral. Por que é interessante para a Opel fazer parte de um grupo tão grande como esse? Exatamente pelo compartilhamento de tecnologia. Então esse carro aqui, ele é baseado no Peugeot 208, então ele é feito na plataforma do 208, claro que tem várias diferenças, como por exemplo o volante aqui, um volante normal, não é aquele volante pequenininho do 208 que a gente está acostumado, mas ele tem várias coisas que vêm sim do Peugeot, e essa é a tendência para a Opel para os próximos anos, né? Fazer parte desse compartilhamento, desse grande compartilhamento de tecnologias que fazem parte do grupo Stellantis. Mas antes de eu falar um pouquinho mais sobre esse sistema híbrido, que é bem legal, assim, acho que fiquei aqui esse carro por mais ou menos uma semana, e esse sistema híbrido leve me surpreendeu bastante em alguns pontos, e eu acho que pode ser bem interessante quando for aplicado no Brasil. Mas antes de eu falar um pouquinho mais sobre isso, vamos dar uma olhadinha aí na parte externa do carro, porque ficou bem bonito o Corsa F. Depois desse facelift, acho que ficou ainda mais elegante. O interior eu acho que eu tenho algumas ressalvas, mas a parte de fora principalmente é bem legal. Já já a gente volta aqui para as impressões em movimento. Bom, pessoal, cá estamos na Floresta do Monsanto, aqui em Lisboa. Inclusive, você que vem a Lisboa, visite a Floresta do Monsanto, é perto do Rio Tejo e é muito lindo, vale a visita. Mas vamos lá, voltando aqui ao Opel Corsa, essa é a versão GS da 6ª geração, pós-facelift do Opel Corsa. Então as principais mudanças desse facelift que foi apresentado em 2023 são aqui na dianteira, principalmente essa nova identidade visual que a Opel promete levar aí para todos os seus carros, que ela chama de um visor, é um visor, né? Um visor preto, como se fosse essa parte toda monocromática, o logo todo monocromático, até tá escrito Opel aqui escondidinho, mas é uma coisa que fica bem elegante, o pessoal tá usando muito ultimamente. Eu até fui recentemente no evento da Porsche do novo Panamera, eles lançaram até um novo logo exclusivo monocromático, então isso aqui é uma tendência que está bastante forte ultimamente na indústria. Vamos para a parte lateral, rodas de 16 polegadas nessa versão, também bem bonitas, e acho que aqui na lateral é o lugar onde a gente consegue mais ver que isso aqui compartilha a base com o Peugeot 208, né? Edição, bota uma foto de lateral aí, comparando o Corsa com o 208, principalmente nesse elemento aqui na coluna C, que a gente chama, né? Quando o carro ele é construído, quando ele é feita uma plataforma dele, ele tem as disposições de vidro e de lata, que não dá muito para mudar isso. Então o Corsa ficou refém dessas soluções que foram pensadas lá atrás para o 208, mas eu acho que ficou bonito, deu uma solucionada bem legal, e também na parte traseira, que também continua com aqueles elementos em preto monocromático que a gente falou ali na dianteira, o escrito Corsa, o logo monocromático e também a insígnia mostrando que essa é uma versão híbrida do Opel Corsa. Aerofóliozinho preto também especial dessa versão GS topo de linha, mas a parte de fora eu gostei bastante, acho que o Corsa ficou bem elegante, é legal, bonito de ver na rua. A parte de dentro eu já tenho um pouco mais das minhas ressalvas. Vamos lá ver? Já estamos no interior do Opel Corsa, deixa eu ligar ele para vocês verem tudo. Ó, chave tradicional, né? Não temos aqui o opcional do keyless nesse carro que está com a gente. Inclusive, não sei se eu falei isso já, mas essa versão aqui, esse carro que a gente está montado do jeito que está, ele custa 25 mil euros. Então a versão parte de 23 por aí, mais com os opcionais que temos aqui, chega a 25 mil euros. A conta que a gente faz geralmente, né, se você fizer a conversão direta entre 5,5 e 6 reais, não é exatamente o preço que seria vendido esse carro no Brasil. Se você olhar os carros, principalmente os importados, a tendência é que essa conversão, essa taxa seja de umas 10 vezes. Então o carro vendido aqui por 25 mil euros, geralmente chegaria no Brasil entre 200 e 250 mil reais. Então, só para a gente ter mais ou menos uma noção na cabeça, seria um carro um pouco caro. Então, acho que a Stellantis tem ainda aí alguma engenharia de preço para fazer, para conseguir levar essa tecnologia para o Brasil. A gente vai falar disso já já. Mas voltando aqui ao interior e principalmente as mudanças aqui do último facelift, em comparação com o Peugeot 208, né, o carro com o qual ele é baseado,
Claramente, aqui a gente não tem aquele volante pequenininho do 208, você vê que o volante mal cabe na imagem inteiro, bem diferente do 208, mas tem algumas coisas que são idênticas. Por exemplo, o manete de câmbio aqui, ele é bem herdado do Peugeot 208, ele tem esse funcionamento aqui via joystick praticamente, né? Eu acho bonito, mas não acho exatamente a coisa mais prática do mundo. De resto, nessa versão a gente não tem carregador por indução, só cabo tradicional, uma entrada USB-C por ali. Eu vou até conectar o meu celular para vocês verem um pouquinho mais dessa central multimídia, e uma das minhas reclamações em relação a esse carro está exatamente nesse pacote de tecnologia aqui do interior. Vou mostrar para vocês. Esse painel de instrumento aqui, por exemplo, foi introduzido agora nesse facelift de 2023 e me dá a impressão de que ele já não é das coisas mais modernas do mundo. Você vê que ele não tem grafismos muito especiais, por exemplo, você não consegue nem configurar isso aqui, personalizar isso aqui e botar um contagiros, por exemplo, esse tipo de coisa. Não tem essa opção. Então o gráfico mais legal que a gente vai ter, vamos até mostrar em movimento depois, é esse aqui que mostra como é que é o sistema funcionamento híbrido do carro. Então o velocímetro está em branco, ele pode ficar em azul se o carro tiver no modo 100% elétrico. A gente mostra ali o nível de bateria e se é o motor a combustão ou se é o motor elétrico que está acoplado dentro da transmissão, por isso que está junto ali do desenhozinho da transmissão, qual deles está movimentando o carro. É um grafismo que é interessante, mas ele não é assim a vanguarda da tecnologia em termos de definição, em termos de velocidade ali do computador, em termos de personalização e tudo mais. O volante tradicional, um opcional bacana aqui para a Europa, é o volante com aquecimento, né? Faz frio pra caramba aqui e esquentar as mãos no volante é uma coisa gostosa, eu confesso. Não tá frio aqui em Lisboa agora, mas eu tenho certeza que no inverno seria útil. Aqui na central multimídia eu tenho também as minhas reclamações. Isso aqui é uma coisa super herdada do Peugeot 208 e eu acho que é uma das coisas que o Peugeot não tinha de muito bom para a Opel pegar, mas acabou, né, acho que dentro aí do grupo, tendo que se contentar com isso aqui. É uma central de multimídia de 10 polegadas, mas você vê que quando você conecta o seu celular, você perde um pedaço considerável da central multimídia em termos aqui de aproveitamento de espaço, né? Você vê que aqui nas laterais a gente tem sim, esses botões funcionam, né? Você consegue entrar aqui no rádio, consegue entrar aqui no menu, não tem muitas opções, mas quando você entra no seu interação com o celular aqui, a tela fica um recorte aqui no meio, não faz muito sentido, você perde bastante área útil da tela e tem só a parte do celular, o espelhamento do celular fica restrito a uma área muito pequena e eu acho que não faz muito sentido, né? De resto, aqui para baixo, além do freio de estacionamento eletrônico, a gente tem os modos de condução. Então a gente tem o modo Eco, vou mostrar ali, ó, Eco, normal e Sport. Não muda muita coisa aqui na disposição do painel de instrumentos e também não muda muito no comportamento do carro. É mais uma questão ali da regeneração de freio, quanto que o carro regenera e tudo mais, mas ele também não é um carro muito com desempenho assim super esportivo para ter um modo esporte que fizesse muita diferença. Temos borboletas para troca de marcha aqui atrás do volante, sempre útil numa situação de ultrapassagem ou coisas do gênero. De resto, banco de trás achei apertado, então para adultos ali no banco de trás viagens curtas, então o Corsa nunca foi focado para ser um carro realmente que fosse para levar uma família inteira. A gente sabe que é um carro realmente muito urbano, então ele é o ideal para uma pessoa ou para um casal com criança pequena talvez e tal, mas realmente o banco de trás não é dos mais espaçosos. O porta-malas vai entrar aí na edição agora, a quantidade de litros que tem, achei um tamanho bem ok, nada de mais e nada de menos, com bom acesso. Então a parte ali de usabilidade do porta-malas pelo menos tá legal. De resto, no interior aqui, o acabamento, ele é bom, nada demais, mas ele é bom. Isso aqui é um plástico com um acabamento quase soft, não é exatamente soft, mas também não é rígido. Tem esse outro aplique que tem por aqui, que acho bonito, mas também, como eu te falei, nada demais em relação ao acabamento. Eu acho que o lado de fora é muito mais bonito do que o lado de dentro, é muito mais diferentão e mostra um caminho interessante para a Opel. Eu acho que aqui foi meio que uma solução de tipo, olha, vamos pegar o que tem na prateleira aí da Stellantis e vamos ver o que a gente consegue resolver. Ok, mas nada demais. Mas enfim, vamos voltar para a parte em movimento do carro para falar um pouco mais como são as impressões ao dirigir do Opel Corsa de 6ª geração com sistema híbrido. Até já!
pouquinho sobre motor a combustão agora. Esse aqui ele é equipado com motor 1.2 turbo com injeção direta da família PureTech, né? Família da PSA, então usado em vários carros da PSA, tanto aqui na Europa como já foi usado também no Brasil, no próprio Peugeot 208. A PSA acabou abandonando esse motor no Brasil, achou que o custo era alto para se manter em utilização no Brasil e acabou trocando no 208 para a família Firefly, né? Que é de origem Fiat, que também é bastante eficiente. Mas aqui, nesse carro especificamente, esse motor tem 99 cavalos, também tem uma versão com um pouco mais de 130, se não me engano, mas essa aqui é a versão intermediária, com 99 cavalos e também com um motor elétrico acoplado dentro da transmissão. Então essa é a sacada, que eles chamam de EDCT, porque a transmissão é uma transmissão de dupla embreagem, né, o Dual Clutch Transmission. Então o motor elétrico está acoplado dentro da transmissão para poder ter essa economia de espaço e de material também. E é exatamente essa uma das tecnologias que a Stellantis promete para o Brasil. A Stellantis fez um anúncio de um investimento de 14 bilhões de reais exatamente para a produção de elétricos e híbridos no Brasil, e ela promete alguns níveis de eletrificação, né? Tanto do carro 100% elétrico, que deve demorar um pouco mais para chegar, mas para já a Stellantis quer muito ter um sistema híbrido flex no Brasil, e tanto numa versão mais básica, de repente em carros como Fiat Argo e tudo mais, que tem ali só um híbrido leve bem só para comandar a parte elétrica do carro, mas como também nesse carro aqui, que o motor elétrico permite sim ter uma interação maior com o carro, permite mover o carro em velocidades baixas, é verdade, mas a Opel aqui na Europa promete, em relação esse carro, em relação ao Corsa 1.2 turbo a gasolina normal, uma melhora de consumo na casa de 20%, se não me engano 18% que a Opel promete. Então é bem relevante, principalmente na parte da cidade, a diferença, a melhora do consumo desse carro em relação à versão 100% gasolina. Então 20% aí de economia, vocês sabem que na ponta do lápis faz uma bela diferença. Eu consegui aqui nesse tempo com esse carro, na cidade principalmente, eu consegui fazer uma média de quase 20 km por litro na cidade, tá? Então o motor elétrico nesse carro, ele entra em funcionamento não para melhorar muito a performance, por exemplo, o 0 a 100 desse carro é na faixa de 10 segundos, é só 0.1 segundo mais rápido do que a versão 1.2 turbo tradicional, né? Então não é o objetivo, não é desempenho, é de fato consumo, como eu falei, na casa aí dos 20% melhor em relação à versão só a gasolina. Mas é legal que eu consegui fazer aqui na média na cidade, consegui fazer próximo de 20 km por litro com esse carro. Então dentro da cidade é bem interessante. Claro que na estrada fica menos interessante, né? Eu já diminui um pouco o consumo, porque o motor elétrico realmente ele é muito útil exatamente no momento de cidade. Então é bastante legal. Tem até um gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês, que ajuda a mostrar que parte do carro, né, que motor está movendo em cada momento o Corsinha. Mas a verdade é que ele é um híbrido leve e ele parece ser um híbrido mais tradicional, um híbrido daqueles que a gente já conhece, o híbrido paralelo tradicional. Porque quando eu tiro o pé do acelerador, ele tem aquela característica de regeneração, e é uma característica de regeneração de energia bem forte, assim, é aquela de quando você tira o pé do freio, você já sente o carro te segurando exatamente para poder carregar o sistema de bateria que foi colocado aqui para esse carro. É um sistema de bateria de 48 volts, que inclusive fica embaixo aqui do banco do motorista, então não toma espaço do porta-mala. Mas então é um sistema que você percebe ele em utilização o tempo todo, o que é ótimo, porque ele consegue de fato gerir o carro, né? Ele consegue movimentar o carro em velocidades baixas, por exemplo, quando você está manobrando, quando você está fazendo uma baliza, alguma coisa do gênero assim. É um motor elétrico que tá controlando totalmente, e também em velocidades baixas, está no trânsito e tal, muitas vezes o motor elétrico está responsável 100% pela mobilidade do carro. É legal que quando você desliga o carro, ele mostra aqui no painel de instrumentos, ele mostra como foi, vários carros mostram, né, hoje em dia, como foi a sua última jornada, né, qual foi o seu consumo e tudo mais. E aí ele tem um modo aqui que ele fala assim, qual foi o seu percentual de uso de zero emissão, né? Ou seja, no modo 100% elétrico. E eu consegui, assim, numa viagem num trajeto de uma meia hora, 40 minutos, assim, eu consegui fazer mais de 50% do meu trajeto de modo 100% elétrico, modo zero emissão. Então, pô, fiz um trajeto aí de uns 20 km, nos quais mais de 10 foi sem gastar uma gota de combustível. Então acho que é uma coisa relevante.
em relação a principalmente essa parte do consumo, né? Então, quando chegar no Brasil, quando essa tecnologia que a Stellantis promete levar para o Brasil, provavelmente não vai ser com esse motor 1.2 turbo, né? Obviamente, ele não está à venda no Brasil. A gente ainda não tem certeza quais são os motores os motores a combustão que vão estar aliados com esse sistema híbrido que a Stellantis promete, mas a gente imagina em Peugeot 2008, a gente imagina em Fiat Argo. Então, claro que são outros acoplamentos, né, em termos de motor elétrico e combustão, mas acho que esse comportamento dele ser um sistema híbrido leve bem, quando eu digo invasivo, eu não quero, não na parte ruim, mas ele ser bem característico, ele ser bem claro, marcante, eu acho que é uma coisa que a gente pode esperar aí para quando essa tecnologia chegar no Brasil. E se tudo der certo também, com um aumento considerável aí uma melhora considerável de consumo na casa dos 20%. Acho que tem tudo para ser um grande sucesso por parte da Stellantis, né? Em todos os carros aí que vai aplicar isso. Acho que é uma tendência que tem tudo a ver com o Brasil, ainda mais pelo fato da gente ter os sistemas flex, né? Então a gente vai ter um carro, você pode estar abastecido totalmente em etanol e ter o sistema zero emissão elétrico, então a gente tem aí um carro super sustentável. A gente tem super a ver com a tendência que todas as marcas estão procurando, que a gente precisa aí para a eletrificação e para sustentabilidade do nosso planeta. Bom, falando mais de impressões do carro, não só da parte de motor, como que o Corsinha faz a gente se sentir no volante. É um carro bem legal, assim, bem bacana, um nível de hatch compacto que a gente felizmente já está acostumado mais no Brasil. Eu acho que antigamente o gap era maior, né? A diferença entre o que era um hatch compacto aqui na Europa e o que era no Brasil era maior. Hoje em dia a gente tem carros bem competentes nessa faixa de preço no Brasil, mas o Corsinha de fato é um carro bem legal, assim, ele é bom de curva, ele é bom de pegada, você sente que ele é um carro bem construído, com bom isolamento acústico, boa capacidade de encarar curvas e de encarar as imperfeições aqui das ruas de Lisboa, que não é o melhor asfalto da Europa. Então o Corsinha se mostrou aqui um carro super robusto, super competente. É um tipo de carro que faz super sentido aqui para a Europa. Esses carros, esses hatches compactos, funcionam muito bem, né, nas cidades europeias que são mais apertadinhas, né? Eu acabei viajando com esse carro aqui para algumas cidades ainda mais apertadas, então o tamanho compacto dele foi super útil para mim. Então o Corsinha foi super aprovado aí na parte dinâmica, assim como é o 208, né? Um carro que ele é baseado e que a gente sabe que é um carro super competente, evoluiu bastante aí nas últimas gerações e ficou principalmente essa última geração. É um carro que a gente gosta bastante, é super competente tanto na versão brasileira quanto na versão europeia. Uma coisa, como eu já falei ali na parte interna, que eu acho que ele não herdou a melhor coisa do Peugeot, é na interação aqui da central eletrônica, da central multimídia, do painel de instrumento, que eu acho que por um carro lançado renovado em 2023, acabou de ser renovado, né? Eu acho que ele tem algumas tecnologias que podiam ser mais modernas, digamos assim. Como eu falei, a central multimídia aqui deve um pouco mais, ela é um pouco confusa. O painel de instrumento parece já lançado há um ano e parece que já está velho, sabe? Parece que já está atrasado, parece que já não é a tecnologia mais moderna. Então essas heranças do Corsa em relação ao Peugeot não foram das melhores, mas em compensação tem várias coisas interessantes, como a plataforma, como a construção da plataforma, como o carro se mostra na mão do motorista e também esse sistema híbrido. Então, acho que, separando aqui o encerramento do vídeo, a conclusão, falando um pouquinho para a parte da Opel, acho que o futuro da Opel é interessante porque ela ganha essa capacidade de compartilhar tecnologia com um grupo gigantesco e que tem variações de tipo de carro, né? Acho que a GM, ela sofreu um pouco mais isso em relação à Opel. A GM muito focada lá em coisas nos Estados Unidos, hoje em dia na China, né? A GM vende muito na China hoje em dia e também gosta de carros maiores, então não tinha muito a ver com o que a Opel fazia, né? Parecia uma coisa meio separada. Então eu acho que a Opel agora hoje em dia tá dentro de um grupo que tem mais a ver com o tipo de carro que ela, com o tipo de mercado que ela está inserida. Então acho que tem mais a ver por causa disso, e acho que o futuro da Opel é mais brilhante por causa disso, você tem mais perspectivas por causa disso, em relação ao o passado que ela tinha com a GM. A entender no futuro ainda como que vai ser essa separação aqui na Europa, principalmente, né, entre Opel, Peugeot, Citroën, Jeep, Fiat, todos os carros da linha Stellantis. Para o Brasil a gente não tende a não ter essa diferença, né, exatamente porque não tem a Opel, porque a Peugeot e a Citroën tem outro tipo de posicionamento no Brasil, mas aqui na Europa a ver como vai ser essa separação entre as marcas.
falando de Brasil, falando do que esse carro tem para oferecer para o Brasil, infelizmente, o Corsa não vai para o Brasil, o Opel Corsa não vai para o Brasil, nem como Chevrolet, muito menos como Chevrolet agora, né? Mas nem como Peugeot, nem como marca Opel, infelizmente não vai para o Brasil, mas como eu falei, esse carro aqui, essa versão esconde aqui uma coisa muito importante para a Stellantis, para o futuro da Stellantis no Brasil, que é esse investimento de 14 bilhões de reais nesse sistema híbrido flex, nesses vários sistemas híbridos flex que a Stellantis quer trazer para o Brasil. Mas esse aqui, eu acredito, inclusive, que deve ser um de maior sucesso, porque o híbrido flex básico que a Stellantis quer vender é uma coisa bem simples, é bem só para comandar as centrais eletrônicas do carro, basicamente. Esse aqui é um meio do caminho bem plausível em termos de custo e de benefício na parte do consumo, né? Porque também vão ter os elétricos, 100% elétricos, que a gente sabe que são bem mais caros. Então esse carro deve ficar ali no meio do caminho e trazendo uma tecnologia bacana para um segmento que é bem povoado no mercado. Então eu acho que esse carro aqui é bem interessante, assim, é realmente uma vitrine, uma janela para o que a Stellantis quer fazer no Brasil, e eu realmente achei bem interessante, assim, confesso que esse sistema híbrido leve, ele não é muito, né, a gente, quando anda principalmente em carros maiores e tal, a gente fala, pô, não contribui muita coisa, não melhora em muita coisa, mas acho que num carro compacto desse tamanho, eu acho que ele traz aí um desempenho, uma melhora de consumo, né, muito interessante e uma boa aplicação para a cidade. Você conseguir fazer uma ida para o trabalho, uma ida e volta para o trabalho gastando 50% desse trajeto sendo em modo 100% elétrico, sem emissão, eu acho que é uma coisa que é bem valiosa para o Brasil, para as nossas cidades grandes, e acho que tem tudo para fazer bastante barulho, né? Claro que o carro elétrico não faz barulho, mas tenho certeza que essa tecnologia vai fazer bastante sucesso no Brasil, como híbrido flex, como essa tecnologia 100% sustentável, que é uma coisa que é bem brasileira e que eu acho que tem tudo para dar certo. Legal demais ver que o Corsinha, apesar de não ter mais futuro no Brasil, ainda esconde aqui coisas que tem a ver com o nosso mercado e que vão ter a ver com o segmento, que ele fez tanto sucesso no Brasil. Mais uma vez, queria deixar um grande agradecimento a todos os acelerados aqui em Lisboa, Portugal inteiro, na Europa inteira. É muito gratificante saber que o nosso trabalho, que o nosso esforço chega até aqui, que vocês curtem o nosso trabalho aqui também. Então, um abraço especial para todo mundo aqui, para todos os brasileiros, para a comunidade brasileira aqui em Portugal, que é gigantesca. Então, muito obrigado. Até a próxima, vai ter mais vídeo aqui de carros aqui em Portugal em breve. E aguardo a audiência de vocês. Valeu, um abraço, até já. Mm.